Amém, glória a Deus. Vamos orar para as nossas crianças, professores, né? Para Deus abençoar a aulinha deles. Pai Celestial, neste momento nós colocamos diante do Senhor os nossos filhos, meu Deus. Entregamos na Tua presença nesta manhã cada professor, cada aluno, Jesus, e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa usá-los, ó Deus, para ensinar a Tua palavra nesta manhã, acerca, Jesus querido, dos ensinamentos, para colocarmos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Repreenda, Jesus querido, toda distração maligna, tudo aquilo, Senhor amado, que for investida do inimigo contra, Senhor amado, o aprendizado nesta manhã, seja repreendido no poder do nome de Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nossa lição de número 8, hoje, 23 de agosto de 2026. Já passamos da metade do ano, né? Graças a Deus, é um privilégio poder estar aqui. Hoje, essa lição nos ensina mais uma vez sobre a vida de um apóstolo que deixou grande legado para nós cristãos e nos ensina grandemente como ser zelosos pela obra de Deus, zelosos pelo cuidado daquilo que não é nosso, mas que o Senhor confiou a cada um de nós que foi chamados para fazer, porque o ID que Ele disse na sua palavra, ide a todo mundo pregai o evangelho, é para todos nós que nos dizemos discípulos de Jesus. Aqueles que foram chamados para fazer a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai nos deixar aqui grande exemplo de como ser zelosos pelo ministério que Deus nos confiou. Aproveitando o gancho aqui, né, que nós ontem, o irmão André e eu, fomos consagrados ali. E a responsabilidade, irmãos, ela só cresce cada vez maior. A gente fica alegre porque a gente vê Deus cumprir os propósitos dele. Ontem, durante a oração ali da consagração, passava na minha cabeça um filme. Desde quando eu era bem pequenininha, onde o meu pai contava esse testemunho, por onde ele passava, ele contava esse testemunho de que foi visitar a irmã da minha mãe numa fazenda e chegando lá, ele, minha mãe e eu comemos um queijo que estava envenenado. Não foi culpa da minha tia, mas ela misturou lá e tinha um produto químico no queijo que deu envenenamento. E meu pai conta que eu fui desenganada pelos médicos. O médico mandou ele voltar para casa, que não tinha o que fazer. Era ainda bebê. E ele correu desesperado comigo nos braços, entrou na igreja e mandou chamar os presbíteros para ungir e orar. E ele disse que no momento da oração que eles ungiram, eu dei um respiro bem alto e voltei a respirar normal. E ele conta isso. Ele contava isso com muito afinco, dizendo: Deus ressuscitou a minha caçula. E aí passava na minha cabeça ontem, durante a oração, e falava: Deus tem um propósito. É para servir a Deus. A minha vida aqui não é uma vida vã, não é uma vida por acaso, não é para levar o ministério de qualquer forma. Eu sei que Deus está me chamando cada vez mais para fazer aquilo que Ele me ressuscitou para fazer. Né? A nossa vida não é vã no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele entendia isso com muita clareza. Por isso ele não perdia tempo com as coisas do mundo. Quando se levantavam calúnia, difamação e perseguição contra ele, quanto mais levantava essas coisas, mais ele cria no propósito de vida que ele tinha na terra. Mais ele exaltava o nome de Jesus, mais ele confiava que aquele que chamou ele para fazer, tinha pressa que ele fizesse. Porque quando a vida dele, terrena, física, chegasse ao fim, ele sabia que ele seria presenteado pelo próprio Deus e entregaria ali os frutos a qual ele tinha lutado aqui na terra para
disseminar o evangelho de Cristo, pregar as boas novas do Senhor, sem perda de tempo, sem embaraço, sem permitir que os embaraços dessa vida atrapalhasse ele. E a lição aqui de número 7, nós não tivemos ela domingo passado, né? Pela questão do Dia dos Pais. Quando o Espírito sopra. Nós vimos que o Espírito Santo, na igreja de Éfeso, nessa lição passada, ele fez um trabalho extraordinário, porque tanto aqueles discípulos que foram batizados em nome de Jesus, recebeu grande poder, evidenciando as profecias, as línguas ali, e nós vemos o mover do Espírito Santo de forma extraordinária, com sinais extraordinários. Deus operava milagre por meio de Paulo, a olhos nus, eles viam ali os grandes milagres, promovendo cura, libertação na vida das pessoas, visivelmente assim. E com isso autenticava cada vez mais a mensagem do Evangelho. Os sinais e os prodígios faziam com que as pessoas vissem que realmente havia um poder sobrenatural ali, transformador na vida daquelas pessoas. Que realmente o Cristo que o apóstolo pregava tinha poder. E ali libertava muitas pessoas. E o impacto mais profundo dessa lição de número 7 foi perceber que quando as pessoas confessavam o pecado, elas verdadeiramente tinham um encontro real com Cristo, a transformação era visível e eles puderam ali confessar os pecados e abandonar aquelas práticas que anteriormente eles faziam e que em nada engrandecia o nome do Senhor, as práticas ocultistas, e ali publicamente eles queimavam, né, aquelas imagens, a forma com que eles cultuavam esses deuses ocultos. E aí a gente via que era libertação mesmo, que o Evangelho produzia neles uma autêntica mensagem do que o poder de Jesus fazia sobre eles. Aqueles livros de magia, da automagia, com alto valor, era queimado em praça pública, para realmente ali demonstrar o poder de Jesus na vida daquelas pessoas e a transformação que a partir daquele momento, com o derramamento do Espírito Santo, eles puderam de forma visível ter as suas vidas transformadas, movidas pelo Espírito Santo, e também dali saíam grandes mensageiros da palavra de Deus. Dentre eles, que uma vez encontraram Jesus e abandonaram o pecado e tiveram verdadeiramente um arrependimento genuíno, eles provaram também do chamado de Deus, porque o Evangelho se espalhou por toda a terra, não foi só pelos discípulos, mas foi pelas pessoas também que foram alcançadas por Jesus e tiveram suas vidas verdadeiramente impactadas. E ali eles puderam promover um trabalho missionário em toda a Ásia Menor, porque o Espírito Santo, ele verdadeiramente despertou a igreja para essa grande comissão, que é o ide de Jesus e pregar o Evangelho e alcançar outras vidas. Aqui na lição de número 8, vai falar sobre a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Uma lição maravilhosa que vem a calhar para nos ensinar hoje sobre o zelo de cuidar da obra de Deus, como cuidar da obra de Deus, tendo cuidado de ter uma vida irrepreensível, de ter uma moral ilibada, de não ser motivo de escândalo, aquele que já é chamado para fazer a obra de Deus, que tenha maturidade espiritual, que tenha responsabilidade eclesial para conduzir as coisas que é do reino, as coisas que é de Deus, que não é do homem, né, que não é daquele que faz, mas é do Todo-Poderoso que nos chamou para fazer. E aplicar esses exemplos na nossa vida cotidiana, porque o intuito de nós lermos e aprendermos a palavra de Deus é verdadeiramente fazer uso dela, de aplicação para as nossas vidas. Aqui uma breve introdução sobre o que essa lição vai nos ensinar.
basicamente usando o livro de Atos, né, no capítulo 20, esse primeiro versículo, que é o 7, que diz que de Mileto mandou chamar a Éfeso os anciãos da igreja. Mandou reunir toda a liderança. O apóstolo Paulo convocou, né, uma reunião extraordinária ali entre eles, para fazer uma reflexão sobre o trabalho de Deus, sobre a fidelidade ministerial de cada um, sobre a vigilância doutrinária e o cuidado pastoral. Ele reuniu aqueles obreiros para alertar eles sobre o que poderia acontecer para desvirtuar o evangelho de Cristo. Os falsos mestres que iriam depois entrar ali para desfazer todo o trabalho que o apóstolo Paulo já tinha lutado ali para ensinar aos irmãos. E Paulo também estava se despedindo deles nesse contexto aqui. Porque Paulo sabia, até impelido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de cidade onde ele passava, o Espírito Santo já bradava no coração dele e já alertava ele do que o aguardava lá na frente, que era prisões, açoites. Então ele já tinha ali um despertamento do Espírito Santo para o que viria a acontecer com ele. E de forma comovente, ele se despede daqueles obreiros, mas alertando eles com o cuidado excessivo com a obra de Deus. Uma palavra exclusivamente direcionada à liderança cristã da época, no qual ele exorta o cuidado do rebanho, alertando sobre as falsas doutrinas e reafirmando a fidelidade do ensino apostólico. Paulo era muito zeloso pela obra de Deus. E ali, entre lágrimas e orações, abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. O apóstolo Paulo, no momento em que ele declara para os irmãos que seria a última vez que eles estariam vendo o rosto dele, imagine, quando há transferência de pastor, a igreja já chora. Imagine naquele contexto, alguém que discipulou, alguém que ensinou, que era a referência para eles. Eu fico imaginando a comoção daqueles líderes que tinham sido preparados por Paulo. Paulo era o mentor espiritual daqueles líderes. E no momento que ele se despede e fala que eles não veriam mais, a história relata que foi uma comoção geral. Que quando o apóstolo Paulo se ajoelhou para receber a oração e se despedir daqueles irmãos, alguns se lançaram ao pescoço de Paulo, abraçando e chorando. Porque eles sabiam que ele era um zeloso pela palavra de Deus, que ele era um exímio ensinador para eles, exemplo. Além de ensinar com maestria, porque ele tinha muito conhecimento, que ele era estudioso, ele também tinha o maior legado, que era a vivência dele, a experiência de vida, o modelo dele. Chega a dizer para eles: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era exemplo a ser seguido. Exemplo. E é isso que essa lição chama a cada um de nós, para nós compreender que nós temos que ser zelosos pela palavra de Deus, vigiando em todo o tempo e vivenciando na prática. Sim. E vivenciando na prática, com zelo, com amor, com empatia, o ministério que Deus chamou a cada um de nós para dar. Nós temos influenciado alguém? Qual é o nosso modelo? Alguém tem se espelhado em nós para lutar por algo? Será que nós, onde nós passamos, nós temos deixado o exemplo de cristão?
Qual é o nosso exemplo diante da sociedade? Nós temos verdadeiro amor pela igreja, pela prática das coisas de Deus? Como ministros, ele deixou grande exemplo de maturidade espiritual para aqueles líderes que ele tinha formado, que ele tinha ensinado. E agora ele se despede. Aqui no tópico 1, fala o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Exemplo de fidelidade. Nós sabemos que a experiência que Paulo teve de vida, muito de nós não conseguimos nem imaginar o impacto que foi a transformação na vida de Paulo, se não fossem os escritos bíblicos. Nós vemos uma pessoa que perseguia o evangelho e agora passou a ser perseguido por conta do evangelho. Então, ele tinha tanta convicção de que isso era natural de acontecer, porque o reino das trevas vai sempre lutar contra o reino da luz, que ele sabia para que Deus tinha chamado ele. E ele tinha convicção de que ele era testemunho vivo de fidelidade ao Senhor, de que em nada ele podia vacilar, porque ele tinha testemunho de fidelidade ao Senhor. E ele recorda aos presbíteros de Éfeso que ele serviu ao Senhor com toda a humildade, lágrima e provações. Ele relembrou, porque às vezes é necessário relembrar. Quando você é exemplo a alguém. Paulo era exemplo de fidelidade ao Senhor, com humildade, com lágrimas, com quebrantamento de coração ali, promovendo, diante dos obreiros do Senhor, aquele quebrantamento e chamando eles sempre para ter perseverança em tudo que eles fizessem para o reino de Deus. E a fidelidade dele, ele manifestou no compromisso de anunciar todo o evangelho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Ele sabia para que ele tinha chamado. Ele tinha convicção, ele sabia pregar o evangelho de uma forma que ele podia pregar para alguém muito simples e leigo, quanto para os estudiosos da época, os filósofos da época. Ele tinha conhecimento das Escrituras a ponto dele saber que ele não podia concordar com eles, omitir algum trecho bíblico. Ele tinha foco de pregar um evangelho direto, simples, que levassem as pessoas a reconhecerem os seus pecados, a ter convicção de que só por meio de Cristo eles seriam salvos, e que nada que eles inventassem de outros deuses, de outra forma de cultuar, era tida como verdadeira, mas que só Jesus, só o evangelho de Cristo poderia salvar toda a humanidade. Assim ele pregava uma mensagem que caminhava junto com o modelo de vida dele, revelando a autoridade espiritual que ele tinha sobre a vida dele, porque o Espírito Santo confirmava isso constantemente, mediante o modelo dele, mediante o testemunho coerente que ele tinha de vida. Então, pregar uma coisa e viver outra não ajuda as pessoas a refletir acerca do Evangelho de Cristo. Porque muitas pessoas pregam para alguém, evangeliza alguém, mas não tem postura de crente. Tem um péssimo exemplo na empresa. Quantos testemunhos nós já ouvimos assim? É verdade que às vezes o ímpio, ele mente, ele levanta falso testemunho contra o crente. Nós sabemos que existe isso também, mas que infelizmente existe alguns maus exemplos também. Mas a palavra de Deus, ela combate isso e chama a cada um para viver um testemunho coerente com a palavra de Deus, um princípio bíblico inegociável, para que possa despertar em alguém
o interesse em servir Jesus, o interesse em ser crente. Aqui em 1 Coríntios 4,16, tem uma referência dizendo assim, ó, sendo assim, o apóstolo diz, suplico-vos que sejam meus imitadores. Olha a coerência. Será que nós, com a nossa vida, podemos admoestar alguém e dizer assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Eu sirvo de modelo para você? Porque a gente cai naquela frase de dizer que nós não somos perfeitos, que nós somos cheios de falhas, que Deus conhece as nossas falhas, nossas limitações. Verdadeiramente Deus conhece, mas nós não podemos aceitar ficar só nesse lugar de coitadinho, de que é assim mesmo, de que faz parte da carne, das coisas humanas dessa terra, e nos deixar cada vez mais ser contaminado com esse tipo de pensamento. Fala que é para a gente crescer na graça e no conhecimento pleno de Cristo. E mudando dia após dia, essa palavra nos transformando. Né? Aquele que pecava vai fugir do pecado. Aquele que mentia vai fugir da mentira. Aquele que dava mau testemunho vai passar a testemunhar uma vida de santidade. Aquele que quando vai errar, o Espírito Santo brada no seu coração e ele refreia e diz, eu não vou fazer. Porque o Espírito Santo de Deus está tocando em mim para eu não fazer. Como que eu vou deixar a voz do Espírito Santo bradar em mim e mesmo assim eu vou lá e vou fazer exatamente o que eu não deveria? Eu tenho que lutar dia após dia em oração, em jejum e busca pela palavra de Deus para compreender que quando a carne é fraca, o Espírito Santo de Deus é forte para nos ajudar a vencer e a romper, para a gente ter testemunho coerente com o que a gente prega. Porque, do contrário, nossa vida espiritual pode dar mau testemunho. E a autoridade espiritual vai andar junto com esse testemunho coerente. Né? Porque nós vamos clamar ao Deus, nós vamos orar por alguém, e alguém vai crer mais ainda, quando a gente tem bom testemunho. A gente não pode deixar de orar e de pregar a palavra de Deus em nenhuma circunstância. Se Deus nos deu a oportunidade de falar, nós vamos falar. E se alguém disser para você que você não é tudo isso que a gente está falando sobre o Evangelho, nós podemos ter em mente que nós estamos falando da palavra de Deus. E que a pessoa, muitas vezes, ela não quer ouvir a palavra de Deus e ela fica ali afrontando, querendo confrontar a gente, mas justamente para não ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ter discernimento na hora de falar e na hora de recuar, porque nem toda hora é hora de falar. Mas quando o Espírito Santo proporciona a nós um momento de fala sobre o que Jesus pode fazer, através do que está escrito na palavra de Deus, nós temos que pegar essa oportunidade de verdadeiramente falar desse evangelho, que é capaz de confrontar o pecado, um evangelho que é capaz de confrontar a idolatria, as falsas doutrinas, e falar aquilo que verdadeiramente a Bíblia está dizendo. Tendo o cuidado de pregar o que a palavra de Deus diz para nós. Vamos ler em Gálatas 1, essa referência, Gálatas 1, 6 e 9. Do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo estava alertando que isso iria acontecer. E aconteceu. Posteriormente,
Aconteceu de chegar os falsos mestres e infiltrar na igreja de Éfeso. E dá trabalho. Mas Paulo já alertava os irmãos que o evangelho de Cristo era aquele que Paulo já havia ensinado incessantemente para eles. E que se chegasse alguém com nova doutrina, com novo ensinamento, que não fosse, poderia ser até um anjo de luz chegando, pregando aquilo. Mas, se fosse diferente do que eles já tinham aprendido, que eles considerassem aquilo loucura e não atentassem para seguir aquele ensinamento. Porque eles já tinham sido instruídos acerca disso. E o que a gente vê nos dias atuais é muita gente ensinando um evangelho modificado, um evangelho transformado, se valendo, né, de outros artifícios, do som, da luz de fundo, das paredes escuras da igreja, numa série de coisas que psicologicamente influencia as pessoas, para as pessoas sentirem uma falsa paz durante a pregação e saem ali amando aquele culto, amando tudo que aconteceu ali, porque saiu com a alma leve e às vezes se valeu de outros artifícios que não foi o evangelho. Porque o evangelho, ele confronta, ele faz a gente refletir sobre o que é de fato verdade, sobre como nós precisamos mudar, como nós precisamos ser transformados. Esse é o evangelho genuíno, que causa em nós impacto mesmo de, oh meu Deus, como eu preciso mudar. Jesus, como eu preciso mudar a minha postura, a minha fala, o tempo de falar, o tempo de calar, né? Porque muitas vezes uma palavra mal falada no momento que não deveria, causa um terrível constrangimento, se não dizer um dano muito grande na vida de alguém. Então, ter o zelo e confrontar essas coisas que são falsas, que não são verdadeiras, isso é um cuidado que a liderança precisa ter, que aquele que faz uso do microfone precisa ter, para não destruir muitas vezes um ensinamento que um outro líder demorou tempo e tempo para construir e ensinar a igreja. Vem alguém com outro tipo de ensinamento, de uma forma apresentando uma falsa doutrina, um falso ensinamento, mas falando de uma forma que venha levar a pessoa a deturpar o evangelho, a não crer naquilo que verdadeiramente a palavra diz, a ser realmente contradizente com aquilo que a palavra de Deus diz. Então o apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado, e ele chamava a liderança com firmeza, para ensinar com mansidão, com discernimento, retendo a fiel palavra, para exortar, convencer os contradizentes. Vamos ler essa referência de Tito 1, versículo 9. Tito 1, 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, quando a pessoa tem conhecimento da fiel palavra, seja firme naquilo que você fala acerca da palavra de Deus. A liderança precisa confrontar e convencer quem está contradizendo o que a palavra diz, a fim de fazer com que essa pessoa também se arrependa. Porque tem muitas pessoas que acreditam de uma forma e defendem aquela tese como se ela fosse verdadeira do início ao fim. E se você tem conhecimento pleno da sã doutrina, da palavra de Deus como verdadeiramente ela é, você pode confrontar a fim de ajudar a pessoa a reconhecer que ele não estava certo. Não, verdadeiramente eu acreditava assim. Mas depois que eu passei a estudar, que eu ouvi minha liderança ensinar,
da forma. Aí eu entendi de outra maneira. Quantas vezes a gente ouve os próprios irmãos falar, eu entendi aquele texto bíblico, era assim que eu interpretava, mas depois que eu ouvi o pastor ensinando aqui, nossa, a compreensão virou outra. Porque às vezes você erra por falta de conhecimento, e tem uns falsos mestres que ensinam por amor ao dinheiro, por avareza, visando algum lucro financeiro. Ensina e leva a pessoa a dar cada vez mais aquilo que eles querem. Sendo que a palavra do crente, ela tem que ser dita em postura, em forma de vida. Os exemplos, aquilo que eu falo, a minha conduta moral, fala muito mais do que aquilo que a minha boca fala. Então, se eu falo, mas o meu exemplo, a minha conduta moral é horrível, não vai dar certo. Sim? Oh. Sim, diz muito sobre nós. Nós somos a carta lida pelo mundo. Se nós, entre nós mesmos, a gente olha e tenta se espelhar, ou às vezes até julgar na nossa mente, né? Uma postura, uma conduta errada de um irmão, imagina o mundo, que às vezes tem até um pitaco do próprio inimigo ali para acusar, para levantar falso contra nós. Se o nosso exemplo for ruim, não adianta querer falar bonito, pregar bonito, mas o seu exemplo tem que andar em conformidade com a palavra que você prega. Uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. O que é uma boa consciência? 1 Timóteo 1,5, vamos ler essa referência também? A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentando uma boa consciência. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se aqui está dizendo que é assim, de uma fé não fingida, é porque existem fé fingida. Tem gente que finge. Tem gente que aparenta uma boa consciência, mas no fundo pensa e alimenta sua mente de coisas que não são boas, que são más aos olhos de Deus. Tem pessoas que aparentam um coração puro, mas que lá no fundo o coração daquela pessoa é um coração mau. É um coração que planeja fazer o mal contra o outro. E o apóstolo está falando para a gente ter zelo e cuidado. O fim do mandamento é o amor de um coração bom, puro, de uma consciência boa, de uma fé verdadeira, de uma fé não fingida. Esse é o fim do mandamento. Cumprir o mandamento na sua totalidade vai trazer esses frutos nas nossas vidas. A fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O Espírito lhe testificava prisões. O apóstolo já sabia que ele ia passar por tribulações lá em Jerusalém. E por isso ele não recuava. Cada vez mais ele tinha convicção de avançar.
Porque o Espírito Santo já estava mostrando para ele. Sempre que vai acontecer algo conosco, o Espírito Santo alerta. E o apóstolo tinha muita intimidade com ele. E ele sabia que a carreira dele ministerial já estava chegando ao fim. Mas isso não parou. Pelo contrário, fez com que ele avançasse, completasse a carreira dele, testemunhasse do Evangelho da Graça. Lá em Filipenses tem uma referência boa também, para a gente dar uma olhadinha nela. Filipenses 1, verso 20 e o 21. A consciência dele estava limpa, e ele anunciava plenamente a vontade de Deus. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em tudo ele procurava glorificar a Deus. O corpo dele, ele entendia que esse corpo físico, essa matéria, ela ia acabar, mas que ele tinha que glorificar a Deus e dar testemunho nesse corpo também. Tem pessoas que se valem daquela fala de que Deus só quer o coração da pessoa. Deus quer a conduta moral da pessoa também, como exemplo a ser seguido. Principalmente da liderança. Deus está chamando sempre para ser exemplo, para ser irrepreensível. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Ele tinha convicção de que tinha dado o melhor dele. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimento, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidar vigilantemente da igreja. O apóstolo é um exemplo de fidelidade, de coerência e entrega total ao ministério. Quer aprender a ser um bom obreiro? Aprenda com Paulo. Atos dos Apóstolos ensina grandemente como cuidar da obra de Deus, como ser zeloso, como ser exemplo, como ser testemunho, através da vida dele aqui, a entrega total da sua vida ao ministério de Cristo, produziu grandes frutos, grandes transformações, muitas vidas aos pés de Jesus, muitas vidas libertas. Era visto a olhos nus os milagres, porque ele tinha poder de Deus na vida dele. Ele tinha verdadeiramente transformação genuína de vida. Impactava outras pessoas. E aqui ele continua advertindo os presbíteros contra esses falsos mestres, no tópico 2. Vamos ler a referência de Atos 14, 23. Atos 14, 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Consagrando, separando esses ministros para o pastorado. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Foi aqui que originou o ministério pastoral. A consagração, a imposição de mãos. Toda a liturgia de um culto, ela não é fundamentada no querer dos ministros da igreja. É fundamentada na palavra de Deus. Foi daqui que originou a liturgia do culto. É por isso que existem presbíteros, pastores, bispos. Nessa perspectiva aqui, foram designado para eles o mesmo ofício, sob perspectiva complementares.
Tudo é para crescimento da obra de Deus. Todos os obreiros estão trabalhando na seara do Senhor, é para crescimento da obra de Deus. É para um propósito maior que vai além dessas paredes. Servindo o rebanho, instruindo, exortando, para complementar. Cada um é uma engrenagem, né, que um precisa do outro. Cada um na sua função faz a obra de Deus acontecer. Porque só um pastor, ele não consegue fazer tudo. É preciso ter esses ministros. É por isso que o Senhor levanta outras pessoas para somar. E aqui, essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina. O que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar pela própria vida espiritual e testemunho. Ele cuida de alguém, mas ele também tem que zelar pela sua vida pessoal. Tem que ser exemplo em todas as áreas, porque se tiver uma brecha, as pessoas logo apontam. E o exemplo não é bom. Vamos ler só essa referência de Tito 1, só o verso 9. Tito 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Novamente a referência, batendo aqui que tem que ser fiel à palavra, aquilo que o ministro ensina, que seja ele um testemunho de vida, mas que ele tenha o zelo, conforme a doutrina deve ser ensinada, para assim combater os maus testemunhos. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas sempre existiu, irmãos. A gente vê que hoje tem, né, se multiplicado aí tantas pessoas como falsos mestres, mas desde essas primeiras igrejas aqui já existia pessoas infiltradas dentro da igreja ensinando outro evangelho. E é um perigo real mesmo, porque se pega uma mente fraca, uma mente de um crente que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de jejumar, de orar, de buscar a Deus, de buscar conhecimento pleno das Escrituras, facilmente essas pessoas são convencidas. E aqui a Bíblia fala que eles são como, o apóstolo advertindo eles, porque ele denominou eles como lobos cruéis, que surgiram tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após eles. Tem pessoas que só querem atrair seguidores, mas o seguidor, ele não é para o discípulo, o seguidor tem que ser para Jesus. Seguir o exemplo de Jesus, ser exemplo para outras pessoas, é na forma de influenciar. Mas o rebanho nunca é do homem. O rebanho é de Cristo. O rebanho é de Deus. Aqui em João 4:1 tem uma referência também para a gente ler. João 4:1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Põe o 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos batizavam. Olha a hierarquia. Até Jesus, ele recebia e via isso como uma hierarquia. Não era ele que batizava, eram os discípulos que batizavam. Então o trabalho foi ali colocado sobre cada um na perspectiva de somar. Cada um tinha a sua função. Bem elaborado, bem dividido, e até Jesus respeitava o que foi ensinado. E a palavra de Deus era assim, colocada sob a perspectiva espiritual. Ou a advertência é atemporal, serve para nós. Passou a linha do tempo, até os dias atuais, sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica,
Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Então, se a palavra é ensinada onde você está, da forma que cuida para que a sã doutrina não seja modificada, permaneça firme. Leia a palavra de Deus, seja vigilante espiritual. Aqui, ó, a vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Essa igreja fora ensinada por Paulo durante 3 anos. 3 anos ensinando o povo, muitas vezes chorando, gemendo, mas ensinando. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Vamos ler só mais essa referência, 1 Pedro 5, 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que lindo o exemplo e o ensinamento direto para os pastores. Cuidando como alguém que cuida de algo que não é seu. É de alguém maior, é de um pastor supremo, de que um dia ele dará conta dessas vidas ao Senhor. Ao Senhor. Então Paulo adverte e chama os líderes. E aqui também, até os dias atuais, os dias de hoje, a liderança, os membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Obreiro tem que se preparar. Espiritualmente tem que se preparar. Tem que buscar estudar, sim, a palavra de Deus. Tem que ser vigilante, sim. Tem que ter um caráter irrepreensível, sim, para o bom andamento da obra de Deus. Eles já haviam sido ensinados, e Paulo adverte, porque a vigilância é contra os falsos mestres que vão infiltrar dentro da obra de Deus. E aquele que é vigilante, o pastor vigilante contra esses erros, contra essas doutrinas falsas, contra esses falsos mestres, ele traz sabedoria para cada pessoa no corpo ministerial. Ter zelo, ter cuidado. Você percebeu, o pastor percebeu que aquele obreiro que veio, que está infiltrando, que está querendo implantar novas maneiras de pensar, que alguns irmãos estão sendo levados, né? Porque existe, né, até os dias atuais, pessoas que não têm zelo de estudar a palavra de Deus e vai pelos ensinamentos. O pastor percebe e já combate. É contradizente? Opa, peraí, a palavra de Deus está dizendo que é assim, e ele está falando o contrário. Então vamos combater para que isso não dissemine entre o povo e que falsos ensinamentos não seja dito aqui. Então a vigilância, como diz um ditado, a vigilância é o preço da liberdade. Vigiar, porque quando o homem cai na cilada do pecado, perdeu a liberdade. A liberdade plena em Cristo que nós temos é o fato de nós estarmos livres do peso do pecado, das amarras do pecado. Essa liberdade em Cristo, ela só é possível se nós estivermos combatendo o pecado, se estivermos contra o pecado.
sem pecado oculto, sem guardar nada, mas buscando sempre expor diante de Deus as nossas fraquezas e buscar sempre esse cuidado de Deus. O líder tem que ter esse zelo, e nós também podemos aprender e muito com essa permanência, de estar vigilante constantemente. É por isso que a palavra diz vigiai e orai. Vigiai vem antes de orar, porque nós temos que orar e ser vigilantes. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. O ministério de Cristo, zelo por essa herança que Ele confiou a cada líder da igreja. Nós sabemos que é a palavra que edifica, é a palavra que amadurece o crente, é a palavra que verdadeiramente faz com que o crente receba essa herança entre os santificados. A palavra de Deus é a herança maior que Jesus deixou aqui com o Espírito Santo nos ajudando. Ele é o nosso lembrador de todas as coisas. É Ele que lembra a cada um de nós sobre aquilo que nós temos que guardar, segundo a palavra de Deus. Ele está aqui para isso. O verdadeiro ajudador é o Espírito Santo. E a palavra de Deus é a herança para nós olharmos com fidelidade para ela. Aqui, na referência de 2 Timóteo 1,14, diz assim, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guarda essa palavra, é o bom tesouro. É essa palavra que muitas vezes nos ajuda, nos barra de pecar. É a palavra de Deus. Quando nós vamos tomar decisões ou fazer alguma coisa que a gente não tem certeza se aquilo é correto ou não, vamos para a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, eu posso fazer isso? Eu devo agir assim? O que a palavra me ensina? Se nós olhássemos antes de tomar qualquer decisão, ou de falar alguma palavra maldita, mal falada, numa hora que os nossos nervos estão à flor da pele, que a gente está nervoso. Se nós olhássemos, corresse lá para dentro do nosso quarto e atentasse para o que a palavra diz a respeito daquilo. Quantas coisas nós deveríamos, nós poderíamos ter evitado de dizer e causar alguns danos irreversíveis. Irreversíveis. Às vezes a nossa indignação é tão grande que a gente não zela, não vigia, não olha somente para o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus, ela permanece, tem que permanecer firme na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Porque só assim, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, é que vai ter frutos. A palavra de Deus só frutifica se nós atentarmos para guardar ela no nosso coração e ter o zelo de fazer conforme ela nos ensina. Exemplo de como fazer e estar firmes na presença de Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutifica. Somente a palavra de Deus. Por isso o bom líder nunca se coloca acima da palavra de Deus. É sempre em conformidade com o que a palavra ensina, com o que a palavra diz. Só assim a igreja pode estar firme, alicerçada verdadeiramente na palavra e ter os frutos. A igreja só frutifica se ela estiver firme na palavra. O exemplo de despreendimento do serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, nem buscou ganhos pessoais. O foco dele era pregar o evangelho de Cristo, era viver na dependência de Cristo.
Ele foi chamado especificamente para isso. E ele não perdeu tempo. Ele poderia arrancar dinheiro de muita gente. Muita gente. Hoje em dia, a gente vê pessoas sedentas, às vezes, de um milagre de Deus, que têm capacidade de pedir uma oração e de oferecer uma oferta em seguida. E se o obreiro, se o servo de Deus, se o ministro do Evangelho não tiver zelo e cuidado, de repente ele está vendendo aí indulgências, né? Como foi antigamente, que o povo vendia. Tem pessoas que aceitam, sem necessidade, sem dependência, né, total do Espírito Santo. Então, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Esse é o legado maior. Guarda, ensina. Paulo ensinou a eles, né, a ser um ministro autêntico e marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Ele cuidava. Ele não explorava o rebanho. Ele tinha cuidado, sabia que entre o rebanho sempre tem um mais fraco. E ai daquele que cair por conta de um escândalo de um outro. Então, ter o zelo pastoral e imenso amor sincero pela obra de Deus é um legado que Paulo deixou aos pastores. O cuidado pastoral exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Nós recebemos de graça e temos que repassar de graça. Temos que ser exemplo a outras pessoas, sem cobiçar, sem explorar, com fidelidade bíblica, verdadeiramente contínua, sendo o caminho seguro para essa geração que precisa ouvir acerca de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça vencedores em Cristo e cuidadores da palavra de Deus com zelo e profundidade. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.